Olá, signo de Libra. Tudo bem? Vamos para a sua leitura. Leitura para o signo de Libra. Lembrando que essa leitura é uma leitura geral e atemporal. Pode não ressoar com todos. Tá bom? Guarde para você, leve com você somente o que ressoar. O que não ressoar, você simplesmente não carrega contigo. Deixa aí. Tá bom? Leitura geral para o signo de Libra. Qual é a mensagem para o signo de Libra? Qual é a mensagem? O que o pessoal do signo de Libra precisa saber? Qual é a mensagem para o signo de Libra? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos lá. Qual é a mensagem para o signo de Libra? O que as cartas, o que o tarô, o que os arcanos têm a dizer para o signo de Libra? Fundo do deck, a gente tem o 2 de espadas. Roda da fortuna. Rainha de ouros. Tá. A gente precisa ver as outras cartas ainda, mas aqui. Falando do 2 de espadas, que é uma carta com a energia de Libra, inclusive. Talvez a gente esteja, né? Quando eu digo a gente, são vocês do signo de Libra, né? Talvez vocês estejam em algum impasse, uma decisão para ser tomada. Pode ser uma decisão séria, né? E às vezes a gente não consegue decidir qual caminho tomar. A venda aqui diz muito que talvez a gente não queira olhar para dentro para tentar entender melhor o que nos motiva a tomar essas decisões. O porquê a gente tem que tomar essas decisões. Tem bastante água atrás dela, né? Tem uma ilha lá no fundo, então assim, ela não consegue ver o que ainda está por vir. Mas tem que ser tomada uma decisão aqui. E essa decisão provavelmente é um fechamento de algum ciclo na sua vida ou o início de um novo ciclo, né? Geralmente, quando um ciclo fecha, outro se inicia. Então, a roda da fortuna, arcano maior, 2 de espadas no fundo do deck. Tem a rainha de ouros ali, mas eu ainda quero ver as outras cartas para saber se a rainha de ouros, como a rainha de ouros entra nessa história, se entra, tá? Primeira carta, 5 de copas. Então, realmente, uma decisão precisa ser tomada, tá? 2 de espadas no fundo do deck. Uma decisão precisa ser tomada, algum ciclo precisa ser encerrado, tá? É necessário parar de se preocupar tanto com o que precisa desapegar. Pode ser um sentimento, às vezes você não está bem em algum lugar, precisa deixar ir, precisa tomar uma decisão, tá? É óbvio que se for um emprego, a gente não vai deixar o emprego e ficar desempregado, né? Mas talvez começar a se movimentar, né? Roda da fortuna aqui. Começar, acho que eu já começo a entender a rainha de ouros aqui também. Começar a se movimentar para fazer acontecer, sabe? Mandar currículo, entrar em contato com os amigos, ver o que pode ser feito aí para sair de um lugar que você não quer ficar, se for trabalho isso aqui, tá? Se for financeiro, às vezes parar de se preocupar com o que investiu, né? Pode ser algum tipo de investimento que você fez e você está preocupado se esse investimento vai te dar um retorno ou não, né? E enquanto a gente está focado nisso daqui, se vai dar retorno, se vai ter retorno ou não, atrás dele, o que ele não consegue ver, a gente tem aqui, ó, tem coisa nova chegando, né? E se ele olhar para cá, se ele levantar a cabeça e olhar para essas duas copas aqui, ele vê uma ponte. E através dessa ponte ele consegue passar e vir para o lado de cada margem. E aqui tem um castelo, né? Ou uma casa, pode ser também, enfim. Simboliza aqui a conquista de algo maior, né? Então, realmente, fazer uma decisão, tomar uma decisão aqui é necessário.
tá? E talvez a decisão seja exatamente a de não ficar tão apegado nessas preocupações aqui passadas, deixar soltar um pouco, sabe? Deixar a vida seguir seu rumo, seguir seu curso, continuar fazendo o que você sabe que você tem que fazer, ouvir a sua intuição e procurar sinais do que tá chegando, porque esses sinais são sutis, mas eles estão aí, tá? A gente tem mais duas cartas aqui ainda pra ver. Realmente, se movimentar. Oito de copas aqui, nesse caso, pra mim, tem muita essa energia da decisão que precisa ser tomada, do que precisa ficar pra trás e, né, precisa deixar algo pra trás e rumar ao desconhecido ou a algo melhor, algo mais planejado. Quando é o desconhecido, não é simplesmente se jogar de cabeça sem saber o que vai acontecer. Como eu disse, no caso, se for um emprego, né? Sabe, não vai simplesmente sair do emprego e largar tudo, né? Então, porque a partir do momento que essa figura aqui, né, observado pela Lua, né, que traz essa questão também de ouvir a própria intuição, né? A partir do momento que ele deixa tudo isso aqui para trás e ele segue esse caminho, ele passa a margem. Lembra que eu falei de passar a margem aqui? Ele passa a margem, ele encontra lá na frente uma montanha onde ele vai ter a busca por algo maior, né? Tá? Vamos ver a próxima carta aqui, ver como que se encaixa. 9 de copas. 3 cartas de copas na mesa aqui, então provavelmente a gente está falando de sentimento aqui, tá muito forte isso. A decisão precisa ser tomada de uma forma mais racional no sentido de refletir mesmo sobre isso, ouvir a sua intuição, olhar para dentro, tá, Libra? E o 9 de copas aqui, ele vem com uma energia de fechamento de ciclo mesmo para colher algo melhor, né? A partir do momento que você realmente fazer essa questão de, né, refletir sobre as decisões que você tem que tomar e talvez não seja fácil mesmo, né? Às vezes não tá bem com uma pessoa, tá pensando em deixar a pessoa, mas às vezes já tá bastante tempo com essa pessoa e às vezes a gente se apega e fica pensando, nossa, como é que vai ser agora se eu terminar, eu não sei, o desconhecido. Por ser 3 cartas de copas aqui, eu acredito muito nessa questão sentimental, sabe? De ser algum tipo de decisão sentimental que você precisa tomar, sabe? Então, realmente pensar se isso tá te levando, tá te fazendo bem, se tá saudável, entendeu? E realmente parar de olhar para esse apego aqui, tá? E tentar buscar os sinais aqui do que pode ser melhor para sua vida. Às vezes ficar sozinho ficar sozinha não é ruim. Às vezes a gente precisa ficar sozinho para reavaliar, né? Para enxergar novos caminhos, tá? Enxergar novos caminhos aqui. Dói. Dá pra gente ver nessa imagem aqui que ele tá, né, com um sentimento, né, apegada, tá sofrendo, óbvio que dói. O fato de deixar as coisas para trás aqui com o 8 de copas também indica né, até a postura dele aqui no caminhar, demonstra que ele tem sim essa questão de estar apegado, de estar triste, talvez, de ficar triste, de não saber como que vai ser, porque assim, ele está indo em direção à montanha, mas, né, não sabe o que vai encontrar lá em cima. Mas o que que tem lá em cima? Sucesso, vitória, conquista. Às vezes não é o caso de terminar um relacionamento, mas retrabalhar as próprias emoções para tentar melhorar o que a dinâmica desse relacionamento. É óbvio que uma dinâmica de relacionamento depende geralmente de duas pessoas, se a gente está falando de um relacionamento amoroso, né? Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Então, o importante aqui é você focar nos seus sentimentos, fazer a sua parte, tomar as decisões que você precisa tomar aqui, tá? Tirar essa venda, olhar para dentro
olhar em volta para tentar entender o que está acontecendo, porque a gente tem um arcano maior aqui logo abaixo do 2 de espadas, a gente tem aqui a roda da fortuna, né? E a roda da fortuna aqui, nesse caso aqui, ela pode estar sim falando de tomar uma decisão para encerrar um ciclo, para que um novo ciclo comece, tá? E obviamente, para um ciclo novo começar, a gente precisa encerrar o ciclo que está em andamento. E a gente tem aqui também a Rainha de Ouros no fundo do deck, logo abaixo da roda da fortuna. E a Rainha de Ouros, ela está olhando para o que ela tem aqui, certo? E com muito cuidado, sabe? Com muito carinho. Pode ser um apego a um sentimento, se for a sua energia, se for você, essa Rainha de Ouros. E aí aqui é a energia da carta em você, representando você. Você pode ser homem, mulher, enfim, não importa o sexo. Importa a energia da carta e o que ela está querendo dizer para você. Tá? Aqui nesse caso eu não vejo como um apego, não. Pode ser sim um aviso para olhar com mais carinho para dentro, para os próprios sentimentos, sim, para entender tudo isso aqui que está acontecendo. Tá? E trazer mais clareza para sua vida, para dentro de você, para você tomar as decisões que você precisa tomar para poder manifestar essa energia aqui de sucesso, de conclusão, de conquista, de satisfação, tá? Essa carta tem uma energia de muita satisfação, assim, porque o sujeito ele tá sentado ali exibindo todas as copas que ele tem, as conquistas, ou o equilíbrio emocional que ele adquiriu depois de passar por esses caminhos aqui, né? Tomar essas decisões, deixar aí o que precisa ir. Tá bom? E a Rainha de Ouros aqui para fechar, logo depois da Roda da Fortuna, mais como complemento, ela vem trazendo essa questão realmente de olhar para os próprios sentimentos e olhar para dentro, ouvir a intuição, cuidar com carinho de você, sabe? Não se cobrar tanto, mas mais no sentido de tentar entender o porquê. Pode ser que alguém tenha te decepcionado aqui e você ainda está apegado nesse sentimento com essa pessoa, tá? Logo depois a gente tem o 10 de espadas, aí o 10 de espadas ele traz essa energia. Aqui, quando a gente olha para essa carta, a gente imagina dor, mas o 10 de espadas ele tem muito mais uma energia de fim, né? De fechamento mesmo, conclusão, tá? E aí quando a gente combina essas duas cartas aqui, ó, o propósito do fechamento de ciclo, o propósito do fechamento de ciclo ele fica muito mais claro, né? Muito mais aparente. A gente precisa realmente manifestar essa roda da fortuna aqui, fechar esse ciclo, tomar uma decisão, fechar esse ciclo, porque no final desse ciclo vai... Opa, tá pulando a carta aqui, ó. Precisa fechar esse ciclo aqui. Essa carta tá pulando aqui. Tá? Realmente deixar para trás o que precisa ficar, tá? Para poder vir para essa energia aqui, sabe? De satisfação. Cavaleiro de Ouros, o mago, ó, exatamente. Cavaleiro de Ouros. Aqui é o único cavaleiro do tarô que tá parado, né? E ele tá com algo na mão, ou querendo entregar alguma coisa, ou refletindo sobre o que tem, tá? E aí a gente pode realmente entender que ele está buscando o entendimento aqui para saber exatamente o que ele tem que fazer antes de se movimentar. Então é aquela energia do 2 de espadas lá, tá? E logo abaixo do Cavaleiro de Paus, a gente tem o Mago, para fechar mesmo. E aqui diz o Mago, outro arcano maior, o segundo arcano maior que aparece aqui na leitura. E o Mago, ele comunica pra gente que você tem o poder de manifestar o que você quer, tá? Você já tem todas as ferramentas para isso, tá? Basta querer. É fácil falar, né? Mas é por isso que todas as cartas vieram antes do Mago aqui,
A gente encerra com o mago, porque realmente é preciso refletir, fazer uma escolha, olhar para dentro, tomar uma decisão, tá? Seja ela qual for, no âmbito emocional, de relação ou profissional, financeiro, sabe? O mais importante aqui, que é o principal da nossa leitura, é essa questão aqui, né, dessas 4 cartas iniciais aqui, tá? Que a gente abriu com o fundo do deck, 2 de espadas, que geralmente é o que a gente não consegue ver chegando, ou o que está na nossa sombra a gente não consegue entender. Então tem uma decisão que precisa ser tomada aí, tá? E essa decisão é deixar algo para trás que está te incomodando ou que está te segurando preso ou presa em algum lugar, alguma pessoa, algum sentimento, e você não está conseguindo avançar. A partir do momento que você conseguir trabalhar isso, começar a trabalhar isso, começar a se movimentar na direção certa, você vai em direção de algo maior, tá? Doendo ou não, você vai em direção a algo maior. E no final desse caminho, você vai ter uma satisfação. Você vai entender por que tudo aconteceu como teve que acontecer, tá? Então, essa é a mensagem. Para vocês, minhas queridas, meus queridos librianos e librianas, eu também sou de Libra, então essa mensagem também ressoa comigo, tá? A gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa definir na nossa vida, né? A vida é feita de escolhas, então a gente sempre tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, seguir um caminho. E quando a gente faz isso olhando para dentro, ouvindo a própria intuição, para quem, né, acredita nos companheiros espirituais, ouvir os seus companheiros espirituais de luz, para quem faz esse processo, ou para quem não acredita em nada disso, mas acredita no tarô e gosta de tentar entender como que funciona, como que pode funcionar isso na sua vida, refletir mesmo sobre as decisões que tem que tomar, sabe? E tomar a melhor decisão, porque tomar a melhor decisão, a gente só vai saber no final qual é a melhor decisão, né? Mas realmente pesar refletir sobre, ponderar sobre o que tá pesado e o que precisa realmente sair para poder seguir o caminho e encontrar esse 9 de copas aqui no final, tá? Então, o final é frutífero. Sempre é, tá? O final da caminhada sempre vai ser frutífero e você vai ser feliz no final. Certo? Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a trazer um pouco de clarificação nesse momento que você está passando na sua vida, nessa situação, tá? Seja ela qual for. Tenha te ajudado aí a trazer uma orientação, tá? E eu agradeço muito a tua presença e o teu tempo aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais librianas e librianos que gostariam ou precisem ouvir essa mensagem, ver esse vídeo, tá? Lembrando que se você quiser uma leitura particular, o link tá na descrição do vídeo, é só me chamar por lá, ou na descrição do perfil do canal também, tá? Comenta aí, deixa comentário, tá? O que você achou da leitura, se você acha que ressoou com você ou não, tá? Isso me ajuda muito também a melhorar os vídeos e ajuda também o vídeo a chegar para mais pessoas que precisariam ver essa leitura. Eu acredito muito que a gente recebe essas leituras por sincronicidade e elas aparecem pra gente no momento certo, então, tá? Muito obrigado mais uma vez, inscrevam-se no canal se vocês gostaram, se você gostou, ativa o sininho para receber as próximas leituras, tá bom? Fiquem bem, uma ótima semana para vocês, a gente se vê na próxima, tchau, tchau. Até mais.